Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, dessa vez com uma profissional extremamente relevante da área de auditoria interna e tudo que circula em torno disso. Nós teremos a oportunidade de ouvir hoje a história da Patrícia Aguiar Irani. Ela tem uma história muito linda de crescimento, de rompimento de barreiras e vai trazer aqui vários insights para nós sobre a trajetória dela, sobre a visão dela de mundo, sobre coisas relevantes do mundo empresarial em que ela liderou nestes últimos anos. Antes da gente começar, da gente obter esse conhecimento, essas orientações, esses insights e a gente ficar super emocionado e inspirado pela história dela, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a PPIC. Eu sempre digo para vocês que é uma das principais e melhores firmas de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais que nós temos aqui no Brasil. A PPIC está entre as principais porque de fato entrega um nível de qualidade altíssimo. E se você, executivo, empresário, tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as soluções prestadas por essa importante firma, aqui a gente tem um QR Code. Opa, cadê meu dedo? Aqui, acesse. Se você não conseguir pegar aqui e capturar o QR Code, www.ppc.com.br. Lá você vai ter acesso a muita informação, todas as soluções, os profissionais que trabalham na PPIC e todos eles estarão à disposição de você para poder contribuir e ajudar em algum desafio que você esteja vivendo. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigado por Obrigada, aceitar esse bate-papo conosco. É uma honra de verdade ter você aqui. muito obrigada. Através da Estânia Moraes, né? Que nós Sim, estamos por aqui, liderança feminina na área de finanças e auditoria interna, no meu caso. é isso aí. A Stânia é uma grande amiga, super gente boa, me conectou com várias pessoas relevantes, várias mulheres. Um dia eu Sim. dividi com ela um desafio, falei assim, Stânia, eu preciso trazer mais mulheres aqui no podcast, né? A gente precisa ter representatividade feminina, mas eu tô sentindo uma dificuldade, as mulheres não estão aceitando. Por que será? E ela falou, não, peraí que eu vou te ajudar nesse processo e abriu a porta. Falou com a pessoa Falei com a certa. pessoa Falou certa. em networking e, assim, liderança e tal, e conexões é com a É Estânia com mesmo. ela. Então, ela tem me ajudado bastante nesse processo e me conectou com várias mulheres com histórias lindas, histórias inspiradoras, histórias de quebrar barreiras mesmo e histórias comuns, que eu acho que é o que a gente traz aqui, né? É, nós somos pessoas comuns. Uns foram para a direita, outros para a esquerda, outros foram reto. As histórias são muito parecidas, os desafios são muito parecidos, mas eu acho que a gente tem que dar voz, tem que, de fato, vocalizar aquilo que a gente quer discutir um pouco mais. E os desafios que a mulher enfrenta, já enfrentou com maior intensidade, mas ainda enfrentam, precisam ser discutidos, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Se você já enfrentou, se não enfrentou e tudo mais. Mas antes de chegar nessa frase, eu queria ouvir lá do início da tua carreira, porque você tem anos de experiência, uma profissional já bem sucedida, com história bem consolidada, mas todo mundo tem um primeiro degrau, um começo. E eu queria ouvir qual que é o seu começo, Patrícia. Se você puder remontar essa história, eu agradeço. Então, remontar uma história de 35 anos de carreira profissional não é Olha, eu assim tão devo fácil. assumir aqui, e o seu marido que está nos assistindo não parece que tem 35 anos, Obrigada, não. obrigada. Parabéns. Já me entreguei aqui, né? Já me entreguei. Mas antes, se você me permite, antes de falar da minha carreira profissional, um pouquinho Claro. da minha história, da minha. Por favor, É, você é a estrela. Patrícia, sou de Osasco, assim, morei fora de Osasco um tempo, mas voltei. E minha família é migrante da Bahia. Legal. Então, eu tô por aqui, consegui a minha carreira toda profissional e uma boa educação, né? Uhum. Graças a ele, ao meu pai, que veio da Bahia, do sul da Bahia, aí mais de, é, quando ele faleceu, eu tinha uns 40 anos de São Paulo, já faz 26 anos que ele faleceu, né? Minha mãe é viúva. E aí, toda a história nossa aqui, da geração mais nova, né? Vem aqui em São Paulo tentando buscar aí a nossa sobrevivência. Então, meu pai é alfaiate, Que minha legal. mãe é costureira,
E aí veio trazendo a família, foi tentando, passou pelo Rio, passou por Minas, e aí ele acabou ficando em São Paulo. E ao fixar aqui em São Paulo, trouxe minha avó, minhas tias, minhas primas de primeira geração, de primeiro nível. E aí, por último, quando ele estava estabilizado por aqui, trouxe minha mãe. Já era noivo, casou lá e trouxe. E aí, eu nasci já em São Paulo. Tenho um irmão, por parte de pai, que é baiano, que veio também na caravana toda. E, enfim, a história, a minha história, na minha geração, né? Da família, né? A gente teve condições de estudar e fazer faculdade e tal. Não era a realidade deles, né? Meu pai, embora ele estudou até a quarta série, ele tinha assim uma cultura muito grande. Ele lia de tudo. Todos os trabalhos de escola era meu pai que estava junto, entendeu? Então, assim, vem muito essa questão do nordestino, de cultura de vida, né? E aí foi de maneira humilde, a gente conseguiu alguma coisa na vida. Então, eu gostaria de homenagear este podcast ao meu pai, que Boa. falecido, Antônio Inácio de Aguiar, minha mãe Maria Oliveira de Aguiar. Minha mãe tem 88 anos, viúva. Eu sou filha deles, deste casal, única, mas eu tenho um irmão por parte de pai. Sou casada com o Michel. Temos dois filhos de 4 patas, a Pandora e o Ramses. E não tivemos filhos, né? Assim, de duas... os filhos, né? Mas, enfim, depois que meu pai faleceu, né, eu tive que assumir muitas coisas. E antes disso, ter uma faculdade era uma coisa que vinha assim muito forte para nós, né? Então a gente precisa estudar para a gente ter alguma coisa, sustento. Então eu fiz até o quarto ano, né? Uma escola pública e depois eu passei para a Fundação Bradesco. Você também, né? Que mora em Osasco, sabe? Todo osasquense, ele tem que passar pelo Bradesco. Ou estudar, ou trabalhar, ou os dois. No meu caso, foi os dois. Eu brinco que quem nasce em Osasco já recebe na maternidade, né? A carteira de trabalho assinada pelo Bradesco. Antes era pelo Amador Aguiar próprio, né? Exato. Então, eu estudei do 5º ano ao 8º, naquela época que era o 8º ano, né? Agora é 9º. Na fundação e depois fiz um colégio técnico. E aí começa a minha história na parte profissional, porque aí, aos 15 anos, eu já tinha carteira assinada, fui escriturária, trabalhei 4 anos no Bradesco, estudava e trabalhava. E aí, como técnico em administração, que foi algo que eu fui de birra, depois eu explico por quê, eu acabei gostando e passei para administração na faculdade. Então, eu fiz a minha formação em administração de empresas, depois eu fiz pós em controladoria e o MBA em finanças empresariais na USP. Ainda no campus da USP mesmo, foi a última turma da FIA USP. E quando eu entrei na USP, foi uma coisa assim, mesmo sendo pago, foi algo assim surreal. Foi assim uma realização e algo muito conquistado e que era fora da nossa realidade, pelo menos na minha, de estudar e conseguir entrar numa USP, né? Sim. Eu tinha um forte, como eu já falei, a questão da sobrevivência. A gente precisava trabalhar em algo que conseguisse estudar em algo que a gente conseguisse trabalhar logo. Sim. Então, naquela época, ou era administração, ou economia, ou ciências contábeis. Optei por administração e não me arrependo. Embora toda administradora generalista, em algum momento, precisa se especializar. Então, eu fui fazer uma pós em controladoria, justamente porque já estava na área contábil um pouco relacionada, precisava fazer. Na fundação, o colégio técnico que me levou à administração, porque por birra, né? Um parênteses aí, porque
Nós éramos em 3 amigas inseparáveis. E quando chegou na hora de decidir para o colégio, no caso técnico, nós tínhamos o boom da informática na época. E todo mundo queria trabalhar no CPD do Bradesco. Então, eu queria também ir. Uhum. E minhas amigas também. Então, vamos todas, as 3, vamos estudar, vamos fazer o técnico de informática. Uhum. Claro, como todo mundo queria, não tinha condições, foi aplicado testes. E aí, no teste de habilidade e tudo mais, eu caí para humanas. E aí, conversando com o psicólogo, eu lembro como se fosse hoje, eu chorei. Não quero, eu quero ir para informática, porque minhas amigas estão indo para informática. Não tinha nenhuma ideia, né, do que era. E ele, não, mas saiu como humanas, você é de humanas, você tem que ir para humanas. Eu falei, não, enfim. E aí foi por birra. E eu acabei gostando de administração, tinha tudo a ver comigo. E eu optei por administração na faculdade. Bacana. Fiz a Unifiel, em Osasco, né? E depois a controladoria na FECAP. Quando eu estava ainda no Bradesco, como escriturária, e aí iniciando já na faculdade, eu vi o computador à distância. Via o computador, o único que tinha no departamento, enorme. Só tinha um. Nossa. E era com a secretária do gerente geral, que ficava assim, lá no carpete, e nós aqui do outro lado. Então eu falei, não, eu preciso ir para uma empresa, eu preciso fazer um estágio, eu preciso me aproximar de um computador, porque o que eu tenho mais perto. era uma máquina de calcular, que a gente calculava e tudo mais, e fazia conferências, então era muito manual o meu trabalho. Legal. Então eu falei, bem, e aí já começou a provocação de buscar algo diferente. Eu comecei a procurar estágios e quando eu visualizei que poderia entrar fazer estágio, eu pedi para ser mandada embora. E aí meu chefe falou, não, mas não tem motivo de te mandar embora. Eu falei, não, eu tô fazendo faculdade, eu preciso ver o computador e trabalhar, né? Eu preciso chegar mais próximo do que eu estou estudando. Aí ele, mano, tem motivo. E aí naquela época haviam muitas greves, né? E eu sempre trabalhava. Eu falei, um motivo, então vou ter que participar da greve. Então eu não entrei. Eu não entrei e fiquei apavorada, porque eu falei, agora essa greve vai dar ilegal, porque ainda tinha as discussões depois se a greve era legal ou ilegal. E eles vão me mandar embora por justa causa, vou perder meus 4 anos. Eu fiquei desesperada. Mas não aconteceu, não fui para a lista. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Cheguei pro meu chefe e falei, é o seguinte, me manda embora, pelo amor de Deus. Tem 4 anos, eu não posso, eu preciso desse dinheiro. E aí, não, você não tá na lista e tal. Enfim, acabou me incluindo na lista, eu acabei saindo, né? E fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tinha estágio ainda. Comecei a vir aqui para Alphaville. E aqui, onde nós estamos, né, no estúdio, eu moro em Osasco. E já havia muitas empresas aqui? Já tinha muitas. Na época, já tinha empresas multinacionais, como a Dupont, tinha outras empresas, tinha muita coisa por aqui. Porém, não tinha muitos prédios, esses prédios não existiam. A Laville, que é a padaria mais moderna e bonitona aqui, era desse tamanho, era super pequena e tinha só mato em volta. E aí, uma outra empresa e as empresas mais lindas que eu tinha visto na vida. Tinha uma, que eu não lembro o nome agora, ela tinha um aquário na frente da entrada, na recepção, que eu falei, não, eu que preciso trabalhar aqui por causa do aquário. Eu achava linda. Ficou impressionada. E naquela época a gente saía com o currículo debaixo de braço. E pedindo para fazer ficha, né? Sim. Ai, gente, tô me entregando, mas é isso. Muitos que estão ouvindo a gente não... Muitos não sabem o que é isso e muitos vão. Muitos estão se emocionando agora. Bom, enfim. E aí, quando eu entrei na Dupont, eu falei, nossa, é aqui que eu quero trabalhar. Era uma empresa muito bonita, o ambiente, as pessoas. Eu fiquei um bom tempo na recepção olhando, assim, as pessoas entrando, impressionada. Era um outro mundo para mim. E eu falei, não, eu quero entrar, eu vou entrar aqui. E eu tentei 3 vezes.
por persistência, consegui na terceira. Que legal. E por que eu consegui? Porque eu já fazia inglês. Então, eu estudava inglês e junto com a faculdade e tal, desde a quinta série, com 15 anos eu comecei a estudar inglês. Uhum. E foi por causa do inglês que eu entrei. Mas foi difícil, né? Não foi assim, como eu falei, foi 3 vezes. Eu acho que a recrutadora falou, não, vamos dar uma chance, por favor, né? Porque senão não sai daqui. Uhum. Ah, e aí começaram os desafios. O Você primeiro, tinha que idade? eu já tinha 20, porque eu já estava, Mocinha, nova. na verdade 18 por aí, porque eu estava no início da faculdade, Uhum. e eu terminei a faculdade com 21. Então, é por aí. 18 anos. Eu fiz só um ano de estágio, que já estava no final, né? Então, já estava com 20 anos. Super nova. E aí, o desafio, começou aí os primeiros desafios, né? Eu tinha inglês, mas de escola, do curso que eu Não era fazia, a aquele do dia a parte. dia, né? Aí o telefone tocava, eu tremia, eu falei, meu Deus do céu. Aí tinha os outros estagiários que vinha de PUC, de USP, que tinha os A turma mais estagiários bem mais preparada. preparada, que já tinha ido pro exterior e tudo, tinha ido pra Disney e tal. Então eu ficava, ai, o telefone, você vai ter que atender uma hora, né? Eu suava, assim, para falar ai, me apresentar. Eu demorava e suava frio. E aí fui rompendo as barreiras e tal. Depois de um ano, assim, terminou o estágio. Era estágio em qual área? Assim, eu fiz em dois. Na área de despesas de viagem, mas eu fazia o controle no Legal. sistema que tinha. E a segunda parte, um pouco mais voltada para quando você receber e tal. Uhum. Então foram Antigamente, diferentes. empresas multinacionais assim, viagem era quase como Muito, empresa, né? muito era. Era um Porque, departamento de despesa de viagem. porque não existia a tecnologia que tem hoje para você fazer uma videoconferência com Uhum. qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, né? É, eu iniciei, na verdade, cobrindo férias. E aí eu fiquei uns 3 meses, 4 nesse departamento. Esse que tinha mais a necessidade do inglês, por isso que eu entrei, que era a venda indent, ou seja, a empresa fazia todo o trâmite por fora e com os clientes e trazia o material para entregar no cliente direto, sem passar por nossos estoques e tal. Uhum. E então, depois disso que eu fui para a parte de despesa de viagens e no finalzinho já estava um pouco com contas a receber, um pouquinho tocando nessa área. Eu não fui efetivada de cara, foi uma época que não tinha condições de efetivar. Eu trabalhei num depósito aqui próximo que prestava serviços para a Dupont. Então eu fui terceirizada por um tempo e depois surgiu uma oportunidade. E como eu trabalhava com inventários lá e tinha muito contato com as pessoas da Dupont, surgiu a vaga de analista de custos. E aí os meus colegas da Dupont que eu tinha contato falaram: não, tem uma pessoa lá, vai lá entrevistar. E foram entrevistar a mim e mais uns 3 ou 4 ex-estagiários que estavam trabalhando nesse depósito. Legal. E aí eu tive a felicidade de ser efetivado e fiquei 16 Nossa. anos. Foi a Uau. minha carreira, fora o estágio, mais 16 anos. Custos é uma área extremamente complexa e Uhum. você ter tido a experiência de custos em uma empresa gigante como a Multinacional. Dupont, nossa, Foi. deve ter sido uma escola E, tremenda. e digo mais, a minha experiência, ela teve parte no corporativo Uhum. e também nas áreas de negócio. Que eu fui também, eu transitei em vários. Bom, a cada 2 anos eu tentava fazer alguma coisa diferente. Mas era a política da empresa?
E eu, da área de finanças, já na controladoria, fui para fazer parte dessa equipe. Foi interessante porque aí viajamos, fomos para os Estados Unidos, aprender com as pessoas dos Estados Unidos. São. Era a primeira vez que eu ia, assim. Entendi. Como foi? Assim, você... A gente foi, assim, um projeto que a gente... Foi uma imersão de uma semana. Uhum. Não deu pra fazer muita coisa, mas, assim, o fato de... Aí, nessa época, eu já estava com o inglês bem mais Evoluído. evoluído, consolidado. Já tinha feito o intercâmbio, já tinha ido para Inglaterra. Legal. Depois de um ano na empresa, já efetiva, eu tinha o dinheiro para trocar, eu tinha um Fusca e eu queria trocar, né, o carro e fiquei num dilema. Eu preciso ter tá muito Boa. macarrônico, estava muito preso e eu era muito tímida para falar. Uhum. E aí eu cheguei pro meu chefe, que é a pessoa que me contratou, Marco Aurélio Barbosa, que é uma das pessoas que fez a diferença na minha vida profissional, e até hoje ele é meu mentor, Que legal. mesmo nós dois fora, não trabalhando na mesma empresa e não com contato profissional ali, mas ele me aconselha muito até hoje. Que bom. Então aí eu cheguei para ele e falei: escuta, eu tô aqui com um dilema. Eu tô com um dinheiro, tal, guardei uma graninha, mas eu tô entre fazer o intercâmbio. E aí só tinha um mês, porque eu trabalhava com fechamento, então não tinha como ser mais de um mês. Uhum. Falei, de fazer um intercâmbio ou de trocar meu carro. Que pergunta é essa, menina? Imagina. Vai fazer seu intercâmbio. Carro deixa pra lá. Aí eu fui e tal, e foi ótimo. Aí foi várias situações que eu experimentei de estar num país diferente. Então, eu já tinha viajado antes, quando essa Entendi. experiência do SAP fora, né, Bacana. nos Estados Unidos, eu já tinha feito o intercâmbio. Então, essa sim que foi, não tinha andado de avião, primeira vez andando de Sozinha? avião, sozinha, do outro lado do mundo. Depois de uma semana deu sick leave, né, que você fica, ai, e agora, né? Não tinha ninguém, mas durou pouco tempo, porque eu sempre fui de fazer muitos amigos, amizade rápida, então já fiz, me enturmei, Isso faz a namorei, diferença, né? fiz muita coisa por lá, então foi bem diferente. Então, e foi tudo novo, né? Até a Uhum. comida, da comida, até tentar se comunicar, né? Então foi legal. Fui quebrando barreiras, fui me abrindo mais. Quando eu voltei, eu era bem mais despachada, cometia erros ainda, mas falava mais. Uhum. E foi com isso que foi abrindo outras possibilidades. Foi aí que eu fui fazer o Six Sigma, ajudar a primeira leva dos líderes de finanças. Eles precisavam ser certificados. Então, eu aprendi a metodologia e também ajudava as pessoas nos seus projetos. Legal. Foi muito interessante e já comecei com o report para fora. Então eu já tinha um chefe americano. E isso também foi algo muito característico na minha vida. Até na segunda parte, que eu falo, eu divido a minha experiência profissional dos primeiros 15 anos e os últimos 15, que foi em auditoria, né? Então, na primeira parte, na Dupont, a cada 2 anos fazendo coisas diferentes, eu fui fortalecendo o conhecimento em processos de todos os tipos. E no SAP foi melhor ainda, porque aí finanças conhece a empresa como um todo, né? E aí a gente fazendo no meio de campo com as pessoas que eu era BPO, então tinha os especialistas naqueles processos nas suas áreas e também os especialistas do SAP, que era a empresa que estava implementando. Então, fazia o meio de campo.
Legal. Foi bom. Bom, enfim, voltando a esse projeto, eu viajei 3 semanas seguidas. Uhum. Primeiro começamos nos Estados Unidos, mais de 15 pessoas no time, passando depois, implementando aquilo que a gente aprendeu na Colômbia, na Argentina. Voltamos para o Brasil, deu um mês, o projeto foi cancelado. Nossa. Mas a experiência foi ótima, voltei para finanças, aí fui seguindo. Minha última função, né, na Dupont, eu vou dizer que foi a última, que foi a mais marcante, e foi a que eu fiquei mais tempo também, foi trabalhar com o sistema de reconciliação contábil. E aí eu comecei o pezinho em controles internos. Uhum. E nessa função, eu tinha muito contato com a auditoria interna da empresa. E a auditoria, quando fazia as investigações, precisava saber mais informações, me contatava. Eu fui guest auditor, fui auditora convidada, e comecei a gostar da área. Eu falei, olha, vi que meu ciclo na empresa já estava acabando e não tenho muitas Você acha oportunidades. que a presença das pessoas, né, dos profissionais de uma empresa, eles são seguidos de ciclos? Você acha que, Sim, com certeza. ó, chega uma hora que cumpriu ali o que você Sim, deveria ter cumprido? sim. Tudo vai sinalizando, né? Você vê que tem poucas oportunidades, outras pessoas precisam entrar e você já começa a ficar. Se você não cresceu, e eu cresci muito, isso também eu gostaria de deixar esse recado. Muitas pessoas procuram uma ascensão vertical. E quando você começa a explorar horizontalmente as outras possibilidades, você expandindo o escopo da sua função, você cresce e você aprende muito. Esses meus 16 anos trabalhando e pivete, aí indo para a Argentina, assumindo custos da Argentina, falando com pessoas que tinham muito tempo fazendo aquilo, numa outra língua, outra cultura. Eu já estava fazendo espanhol, né? Também. Então, foi muito enriquecedor. E eu entendi tudo isso na segunda parte da minha vida profissional. Então, quando eu estava, e sim, entendendo os ciclos, né? Então, vi que já estava na hora de sair. Eu comecei a me aplicar para auditoria, fiz um inventário, fiz várias coisas particular do meu próprio bolso. E aí eu entendi que era auditoria, mandei currículo e tudo mais. Foi a primeira vez que eu pensei em sair. Então eu tinha 16 anos, então eu tinha que fazer um Você tratamento você já tinha mental, ali 35, 36 anos. por aí. Aí eu entrei na Linde, aqui mesmo, em Alphaville, e fiquei 9 anos na Linde. E aí na Linde eu entrei, Linde Group. Hoje, na verdade, aqui no Brasil ela se tornou a Messer, né? Mas ela ainda mundialmente é Linde, com uma junção com o grupo Praxair. Uma empresa de gases, né? No Também Brasil ela química. comprou a White Martins, né? Os dois se Se juntaram, mas juntaram. fora do Brasil. Entendi. No Brasil, não. Aí o que aconteceu? Aí eu fui direto para a auditoria interna. E eles precisavam mudar um pouco o perfil dos auditores e eles queriam mesmo pessoas com fortes em processos. E eu já sabia de muita coisa. Então, eu entendi tudo. Eu falei, puxa, tá vendo? Tudo aquilo que eu fiz agora. Então, quando eu ia para as auditorias, quando a pagar, quando receber, eu já entendia como é claro, eu não conhecia a empresa, mas já sabia dos processos. E foi Uhum. assim, foi muito rico. Os meus líderes eram alemães, então eu reportava para o Head Américas e austríaco, na verdade ele era austríaco, mas o Head da auditoria alemão. Fui para a Alemanha, fiz interessante que era um treinamento, mas na prática. O que era o treinamento? Depois de um certo tempo na empresa, na auditoria, eles ofereciam para a gente ir para a matriz, né, em Munique. Só que não falava alemão. Eu tentei, né, fiz um pouquinho umas aulas, mas não consegui desenvolver tanto. Eu fui com inglês mesmo. E aí procuraram algum lugar, pra, uma auditoria para ser feita em inglês.
Eu fui parar, sabe onde? Na Ucrânia. Nossa. E hoje ver na Ucrânia devastada, fiquei muito... Quando eu procurei no Google um tempo atrás... O lugar que você esteve. Eu vou falar o nome da cidade com certeza errado, porque eu tentei muitas vezes, pratiquei, mas eu ainda falava errado. Dnepropetrovsk. E Dnepr tinha um apelido, né? E agora vendo totalmente destruída, É triste. é triste. Enfim, e nós ficamos uma semana lá, fazendo trabalho de campo, voltamos para a Alemanha e seguimos o trabalho à distância, fazendo os testes, o relatório. Foi um mês em Munique, foi muito interessante também. Essa já era Viajei uma muito. função de gestão? Então, eu entrei passei 2 anos só como auditor sênior, 2 anos e meio, e aí sim eu passei a ser gerente de auditoria. Tínhamos 4 pessoas aqui, todos reportavam para o head, mas aqui internamente eu liderava a equipe fazendo acontecer aqui os trabalhos. E tinha pessoas de fora que vinham de outras regiões da própria empresa nos ajudar. Então eu tinha que fazer a coordenação também desse trabalho com eles e tal. Então todo o trabalho até a execução, o relatório, tinha que fazer até passar a primeira versão para o head era toda a minha responsabilidade. Legal. E também fazer com que as pessoas novas que entravam na equipe também entendessem o que tinha que ser feito, a empresa e tudo mais. Trabalhar com pessoas, reporte para fora, te exige aqui ter um jogo de cintura, né? E aí vem outra dica também. Habilidades interpessoais. Eu desenvolvi muito isso. Porque eu tinha que me dar bem com os líderes aqui, porque senão a gente não conseguiria fazer as auditorias. Entender as necessidades, entender que o Brasil e que a região América do Sul é totalmente diferente do resto do mundo e convencer também os alemães de que as coisas aqui não davam para ser tão a ferro e fogo. Então, tinha implementações mas aqui na Alemanha a gente consegue. Pois é, aqui no Brasil não dá para fazer. Então, o que pode ser feito para a gente mitigar o risco? Né, de uma forma que seja aplicável, que as pessoas consigam implementar. E as características do Brasil, que eram seus desafios de explicar, eram questões... As regulações aqui, regulamentos, né? legislação. Explicar o que era nota fiscal, né? É outro processo lá para os outros países, especialmente os europeus, os né? impostos que estão né, numa transação, os impostos indiretos, né? Os impostos que estão numa nota fiscal, tudo isso sempre deu trabalho, né? Desde até da época que eu trabalhei com SAP e tudo mais. E aí, o jogo de cintura também de uma cultura diferente. Eu vim de uma cultura americana, uma empresa americana totalmente aberta e tal, e fui para uma cultura alemã, que, assim, no primeiro momento, eu era já despachada, fazia tudo, autonomia total. No primeiro momento, foi visto como uma desobediência. Então, como assim? Você já foi falar? Não, mas peraí, você não falou comigo, mas você já foi falar lá com o controller, mas... Eu falei, mas não é para fazer o cronograma da atividade? Não é para ver quando que eles podem nos receber? Não é para... Tô fazendo. Não, mas peraí, você tinha que falar comigo. Então, tinha detalhes. E a gente também cobria investigações, detalhes. Aí já começa a compliance também. Eu tenho a experiência em investigações também de compliance e isso surgiu lá. E aí... até eles, o meu chefe direto, entender que passar credibilidade. Então, quando você faz certo, você entende, as pessoas começam a acreditar no seu trabalho, aí solta um pouco a rédea, né? E aí a relação mudou de um tal grau que a gente virou amigo. Um dos alemães que estavam aqui, ele foi embora, é o que coordenava. E quando ele saiu, a minha liderança aumentou aqui na região. E ele se sentiu bem em deixar a região comigo, entendeu? Então foi uma relação que foi conquistada.
Foi saudável. Nos primeiros 3 meses eu queria ir embora. Sair correndo. Não A vai dar cultura é certo. muito diferente do americano pro europeu. Sim. Eu não sei todos os europeus, né? Eu não conheço a Mas cultura o francesa, por alemão, exemplo. sim. Mas o alemão, sim. É Entendi. muito certo, sim ou não. É bem Então by você tem the que ser mais book ali. direto. Sim ou não? Então, mas aqui tem um O cinza. americano ele já te dá mais liberdade de execução, você acha? Depende também do estilo, da liderança, mas as que eu tive eram sempre mais Era abertas, um né? pouco mais autônoma, né? Mais autônoma, dá mais liberdade, sim, dá mais autonomia para você. Entendi. E aí, mas depois que, numa cultura como essa, que no meu caso foi alemã, depois que eles percebem, te dão credibilidade, você ganha, né? Credibilidade, mostra que você sabe fazer, a coisa flui. Então eles já te jogam. E outra coisa muito interessante, eles compram o partido. Eles sempre estão do seu lado. Eu sentia muito apoiada. Se tinha algum probleminha, a gente resolvia em casa. Mas ali na frente, com todo mundo, eles ali, segura sua mão, vambora. Uhum. Depois vem corrigindo, ó. Eu falei, eu te apoiei, mas teve isso, 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 entendeu? Mas, enfim, você ganha. E ali, essa pessoa que estava aqui voltou para a Alemanha e ficou meu amigo. Então, até hoje, eu tenho, assim, mando mensagens pelo LinkedIn e tudo mais. Criou uma confiança tão grande que ele foi embora, ele morava aqui, teve que encerrar a conta, me deu a procuração para ir no banco, entendeu? Foi uma coisa muito, muito bonita, sabe, de ver uma transformação. Então, depois e aí eu aprendi o que era trabalhar, fazer auditorias, né, na Lind. Uhum. Com essa junção que eu falei, né, Praxair e Lind, no Brasil não podia fazer essa junção, seria oligopólio. Então a empresa decidiu em vender ativos. E aí a Messer adquiriu aqui as unidades do Brasil e eles fora, né, na Alemanha, decidiram acabar com o departamento de auditoria aqui. Ah, Então entendi. nisso eu caí no mercado, fiquei algum tempo até entrar na Eaton, Uhum. que é a última empresa a penúltima empresa que eu trabalhei. Então é energia? Então, ela tem a parte elétrica e tem toda a automotiva. Então, ela Fica no produz. interior aqui ou não? Tem várias Tem vários. unidades. Porto Feliz é a parte eletrônicos, Uhum. né? Elétrico, né? No caso. Tem Valinhos, São José, tem, tem São José, Mogi e em Caxias do Sul, no Brasil. Aí tem outras em uns outros países também. Legal. A Eaton, na verdade, nos Estados Unidos, ela vende, ela atinge outros segmentos que não tem no Brasil. Mas aqui no Brasil é automotivo, que faz embreagens, faz as válvulas, faz a parte. Antes fazia a parte hidráulica, que também foi vendida tal, mas ela tem a parte automotiva e elétrica. Entendi. E aí, na Eaton foi outro desafio. O desafio aí eu voltei para a cultura americana. Americano. E aí então tem algo muito, muito rico que é a inclusão e diversidade. E embora quem esteja lá dentro acho que não tem, mas eu vi algo que eu não tinha visto em outras empresas ainda. Uhum. E a inclusão muito, a diversidade no alto nível, no board da companhia e o CEO também afrodescendente. E isso me deixou muito animada. Eu trabalhei na Eaton por praticamente 6 anos. Eu fui líder também, co-líder da área de diversidade de LGBTQIA+, que precisava dar um empurrão ser aqui na América do Sul. Então, a gente foi bem interessante trabalhar com essa torre. E eu fui a co-líder nesse movimento. E também fazer as auditorias. Auditoria, aí o desafio era assim, a empresa era mais Brasil, as unidades, o carro-chefe Brasil. Então, aí vem as regulações, questões de você tem que entender melhor o que impacta alguma penalidade.
Então, aí eu tive que voltar mais os olhos para o Brasil nas questões. Na outra empresa era mais América do Sul, né? Não Uhum. era só o Brasil. E aí, na Eaton foi mais isso, até os 5 primeiros anos eu fui gerente de auditoria América do Sul. Não tinha muita equipe, mas vinha gente de fora. Eu tinha um direto, mas vinha as pessoas sempre, por ser o headcount tão pequeno, né? A gente precisava de gente de fora. Então vinha sempre pessoas de outras regiões e aí eu liderava também. Tinha que cuidar, né, da pessoa, cuidar que ela trabalhasse no ritmo e do jeito que a gente também trabalhava aqui na região, que tinha essa questão também, para não dar conflito. Sim. Enfim, cuidar de todo os recursos, o trabalho, o tempo e tudo mais. E saiu o relatório. E aí o SOX na Eaton era muito forte. Não tinha na outra empresa, porque não transacionava em bolsa americana, era o IFRS, mas na Eaton sim o SOX. Então, além das auditorias, eu também cuidava da parte do SOX e fazia os reports, fazia os testes. A gente coordenava uma equipe para estar sempre testando e fazendo o reporte lá para os Estados Unidos. Bacana. Foi onde, e aí líder também. Então, mas eu tinha mais domínio na Eaton do que na Linde, do budget. Eu que tinha que definir budget, tinha que fazer a estrutura toda, fazer acontecer. Então, eu me vi mais gestora, Uhum. né? E também participei das mentorias internas. Então, eu fazia também, era mentora de outras pessoas, de Ajudava áreas ali no diferentes, no desenvolvimento desenvolvimento. Sempre das próprias gostei. pessoas. Sempre gostei. Pessoas, pelo que você tá falando, desde o início, você sempre gostou de ter um Sempre. relacionamento, de Sempre. conversar, de aprender. Por isso que eu sou uma auditora boazinha. Não é boazinha. É assim, eu sempre me impus. Eu tive. As pessoas viam que eu realmente estava trazendo, estava sendo séria naquilo. Mas eu sempre, por me preocupar com a parte people, né, de pessoas e tal, eu deixava a coisa sempre. Então tá, o que é possível fazer? A Uhum. gente tem um risco aqui, como que a gente pode mitigar? Quais são as soluções, as recomendações que podem ser implementadas, mas que a gente precisa implementar. Claro. E eu tive muitos desafios e auditoria não é bem vista nunca, em nenhum lugar, né? Então, você trazer a importância, né, de ter controles internos, de ter tudo bem ordenado e passar para as pessoas o quanto você evita de gastos, né? Sim, de perdas, né? Perdas, né? Então você precisa mostrar isso, colocar de forma numérica também, trazer os Tem uma impactos. máxima que diz: se você acha caro implementar o controle, imagina não Não implementá-lo, né? implementar. Exatamente. Então, assim, tive situações bem saia justa. E também na Eaton, o reporte era fora. Reportava para o head o vice-presidente de auditoria interna, americana, depois passou a ser uma americana, quando ele se aposentou, mudou bem o estilo. E aqui, de novo, saber, saber conduzir as pessoas, trabalhar com as pessoas, se relacionar aqui, para que não tivesse tanta barreiras, né, para Sim. gente. Então, fazer sempre esse meio de campo, né? Mas foi bem complicado, assim, nós tivemos umas mudanças muito importantes vindo impulsionado pela auditoria. Mudanças Mudanças de comportamento ou de de controle? controles, coisas que precisavam ser melhor vista e monitoradas, E aí precisa ter uma decisão forte da liderança querendo apoiar fazer. isso, né? E aí o convencimento da liderança de que era importante fazer, né? Sim. E aí você participava desse processo de Sim, convencimento. total. Presidentes, Sim. diretores. Todo ano a gente fazia a revisão, fazia as entrevistas com os líderes, com o CEO aqui, né, na América do Sul. Então a gente sempre
buscava um alinhamento do que era importante, o que, que a gente poderia trabalhar, né? O que, que a auditoria, onde está pegando. Uhum. Sempre foi aberto, né? Sim. Então, acho que é um papo E um aberto. processo amigável junto com executivos É, que de fato estão vendo o negócio e os riscos é. todos os dias, é muito mais fácil Uhum. você compreender e apoiar, né? Até chegar um ponto das pessoas virem pedir a sua orientação. Isso que Isso que é você. legal. Quando você tem isso, agora atingiu o ápice, né? É, Porque e isso aconteceu. Então as pessoas vinham, olha, nós estamos mudando um sistema de comissão de vendas. Você pode dar uma olhada? E aí, buscando, claro, né, independência, mas por que não? Deixa eu dar uma olhada, ver se as questões de controles estão ali estabelecidas, sim. se estão legais. Eu estou fazendo uma mudança na política, uma política X, né? A auditoria pode dar uma olhada. Então, sempre tentando buscar a independência e dá para fazer. Dá para fazer. Dá para você ser independente, dá para você trabalhar, trazer os pontos e também fazer esse pezinho de consultoria. Sim. 5 anos foram nesse formato. Os últimos 11 meses, mais ou menos, eu passei a ser gerente sênior. Houve uma possibilidade de ser gerente sênior numa posição aí, fazendo projetos de auditoria mesmo, auditorias globais. Uau, que E legal. aí foi uma mudança da água para o vinho, mudança também da liderança. Eu passei a reportar para uma outra pessoa que veio para fazer a transformação da auditoria lá nos Estados Unidos, que foi muito bom, mas que também teve muitos percalços aí, porque foi muito pouco tempo e eu não estava tão preparada. Então, isso é um pouco uma reflexão que eu tive de que Em eu que precisava sentido? esperar um pouquinho mais, uma maturidade melhor, porque eram mudanças rápidas, assim, coisas que precisavam ser diferentes rapidamente, num estilo de trabalho que não era muito parecido com o meu, e aí teve vários choques e tudo mais. Então eu Entendi. levei eu precisava Não mais se tempo. tratava de preparo técnico, porque você, por toda essa sua trajetória. Sim, mas um pouco técnico, porque é uma mudança, agile, coisas diferentes que eu hum, fui tendo contato, foi no começo até de toda essa transformação também, né, de todo mundo, de inteligência artificial nem tanto, né, mas era já de você fazer auditorias, buscando os dados, uhum, os, com Power BI, fazendo dashboards, fazendo uma outro approach. entendi. E nesse ponto até que eu fui bem. Mas exigia uma mudança assim de cultura de todo mundo, da empresa inteira, melhor, do grupo de auditoria global, que também mexeu também com as áreas e a empresa, cada departamento já estava nesse movimento, né, de transformação que se fala. Bom, enfim, mas eu tive muitos aprendizados, eu fiz projetos muito interessantes, eu comecei a ter contato com SG, Legal. e eu participei do projeto de auditoria global em ESG, que me deu um boom, assim, não, eu quero aprender mais. E hoje eu estou fazendo uma pós em ESG, já estou fazendo alguns trabalhos, assim, alguns cursos mais práticos. Então, eu sou também auditora verificadora da prática PR 2030 da BNT, posso fazer essas verificações e também terminei de fazer agora um curso que é de inventário do GHG, né, dos gases de efeito estufa. Então, eu estou indo para uma área, eu quero redimensionar com essa bagagem de auditoria interna, Uhum. ampliar um pouco essa visão e entrar um pouco nesse mundo E do capturar essa ESG. oportunidade que agora o mercado está falando A bastante, né? regulação, as regulações que vão Sim, aparecendo. Hoje, muita coisa ainda não é mandatória, mas vão ser daqui a pouco. Então, eu estou exato. me preparando nisso também, Legal. como uma outra vertente. E tudo isso começou com esses projetos globais que eu trabalhei. Todas essas oportunidades que você foi mencionando, você foi tendo oportunidade de falar com gente de vários países, Sim. várias culturas, Uhum. várias origens, e isso enriquece muito o seu repertório de
como lidar com as pessoas, né? Então, eu acho que essa experiência que você teve te permite trabalhar com gente de qualquer lugar, hoje do mundo, qualquer área, Sim, porque são desafios tremendos, né? Às vezes a gente não percebe, mas tem desafio da cultura, sim. o jeito que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa age, né? O jeito que a pessoa se relaciona com pessoas. Uhum. Americano se relaciona com pessoas diferentes de nós, que somos latinos, que somos mais Totalmente. acalorados, né? Tem a questão do fuso horário, que você muitas vezes tem que se adaptar à sua rotina para É, atender o pessoal de outra região. Então, são vários fatores que você tem que começar a compreender, entender é. e se preparar para então ter sucesso naquilo. Adicionalmente, a questão técnica, né? Sim. E eu digo mais, eu acho que as habilidades, hoje, soft skills, eles hoje em dia tá até mais cobrado. Claro, para técnica também, mas é o soft skills, porque se, como comentei, né, toda essa trajetória, se você não tem uma habilidade interpessoal, você não consegue executar. Uhum. Você até consegue, mas não vai ter o efeito, não vai ter o resultado, as pessoas vão ter aversão à auditoria, né, esse mundo. Então você precisa ter esse jogo de cintura. Outra coisa também é se atualizar, né? Então as novas tendências de dados, data analytics, agora inteligência A artificial e tudo tecnologia, ela tá mais. inserida Ela na está rotina, né, inserida Patrícia? isso, com certeza. Então você precisa se atualizar e ter essa mente aberta. Uhum. O fato de ter trabalhado em tantas culturas, com pessoas diferentes, até mesmo na mesma empresa, com pessoas diferentes, me ajudou isso, a entender melhor, ter uma empatia, você parar e se pôr também do outro lado, como eu comentei, né? Eu era super rígida, quando eu fui para uma área de negócio, eu vi, opa, preciso ser um pouco mais flexível. Legal. Existe um outro mundo também, o outro lado. Enfim, eu acho que essa a habilidade que os líderes têm que ter. E aí vem o recado, eu queria deixar as coisas assim, um pouco as dicas, né? De quem está começando, quem está numa gerência média, e até mesmo para os líderes de uma importância maior. Quem está começando, e assim, origens como a minha, né? De origem pobre, que tinha que trabalhar para ter o sustento da casa, para ajudar na casa, para eu poder estudar, para eu ter as minhas coisas e tal. Então, eu acho que é estudo. Você estudar é o que vai fazer a transformação. Quando você está. E buscar também aprender outras línguas. Então, inglês, espanhol, e aí mandarim, e qualquer outra coisa que vem por aí. Mas o básico, o inglês, ainda é o mais requisitado. Espanhol também. Muitas pessoas acham que não precisa estudar espanhol, mas precisa. E aí, se preparar para o mercado de trabalho nisso, né? E buscar estudar. Hoje em dia, eu não me utilizei das cotas. Hoje em dia tem essa possibilidade também. Então, acho que é importante para a inclusão, sem polemizar, mas eu acredito que sim, é importante. E para quem está aí, já numa gerência média e tal, é tentar se atualizar. Não adianta, e também buscar essas tecnologias novas e buscar conhecimentos novos, mas também pensar no desenvolvimento das pessoas para que você possa ter um próximo passo, você precisa trabalhar com as pessoas, o desenvolvimento da carreira e fazer a gestão de ter o sucessor, né? E em toda a trajetória, para todos, ter mentores. Os mentores fazem a diferença. É um outro olhar. Pode ser o seu chefe direto, o seu líder direto, sim, mas se for outras pessoas também, de outras áreas, que estão em outro cargo maior e tal, é importante também. O mentor, ele vem com um olhar totalmente diferente, né? Então, e te ajuda a buscar e ter os insights e tal. Eu fui mentora e agora eu estou sendo
mentorada em alguns programas e eu acho que faz toda a diferença. E tem os mentores da vida, né? Como eu comentei, o meu primeiro gestor, né, na Dupont e até hoje na minha vida. Tem uma Estânia, tem uma Rosana, tem Luciana, as pessoas todas do IBEF, que eu fiz esse network e essa amizade de tantos anos, também são minhas mentoras. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre Isso bem mentores claro, né? bem claros. Às vezes eu percebo que tem gente com meio receio ou medo de ter um mentor, porque ele vai ter que expor um pouquinho das dores, das dificuldades. Uhum. Mas é isso mesmo o objetivo, né? A pessoa tem que quebrar um pouco dessa barreira, porque a mentoria, ao dividir, né, os anseios, as suas limitações de visão naquele momento, as circunstâncias que está vivendo, a pessoa com maior experiência vai conseguir dar um direcionamento mais acertado, né? É. Então as pessoas também têm que ter essa liberdade ou coragem de conversar com pessoas de outras áreas, com pessoas mais experientes e pedir essa ajuda, né? Sim. É a vulnerabilidade, né? De você se enxergar e falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso entender melhor sobre certo assunto. É você mostrar que precisa, né, de ajuda. Legal, É o que vai interessante fazer a isso. diferença. E a curiosidade sempre, né? Você foi colocando assim fatores de curiosidade nato, né, em você. Acho Sim, que você deve ser curiosa desde pequenininha acho que sim. e acho que se você tivesse ido para a área da tecnologia junto com as suas amigas, com certeza teria dado certo porque você é curiosa e a tecnologia é curiosidade pura, né? É. Suas amigas foram e deram certo Sim, nessas deram, áreas? deram. Uma teve, assim, ela por muito tempo teve uma empresa própria, né, de tecnologia, na época ainda era aqueles totens de shopping, Sei. que você tem a localizadora, ela trabalhou nisso, carreira solo. Depois ela voltou para o mundo corporativo e tal. E a outra seguiu muitos anos no Bradesco, né, na Uhum. parte do TI, né, do Bradesco. E, hoje ela está numa empresa de consultoria também, na área dela de TI. Bacana. Então, sim, elas foram bem-sucedidas. E eu tive um pouco, um contato, né, com a SAP e tudo mais, então isso me satisfez um pouco Porque aquela história, né, o de que, SAP não fui é para o tecnologia. maior, se não é o maior, é um dos três maiores ERPs do mundo, né? Uhum. E ainda alemão, né? Você Alemão e tudo trabalhou numa mais, empresa é. alemã, E na Eaton eu conheci o Oracle, que eu não conhecia, né, que também. também é muito forte. É, todos esses ERPs, Sim, para você conseguir dominar ele, você tem que realmente entrar de cabeça, né? né, Aprender ali as características, é. e não é fácil, né? Eu não sei se eu me daria muito bem na questão de raciocínio, lógico, tal, né? Mas não sei se eu me daria tão bem na área de tecnologia, talvez. Eu sou curiosa, sou de aquário, então, assim, sempre tive desde os primeiros aí, os smartphones que foram lançando, sempre tinha algo de tecnologia nova, eu sempre queria ter, entendeu? Então, Legal, fui começando por aí. bacana. E a Patrícia, agora nessa próxima fase da vida, o que que ela É. vislumbra com toda essa experiência e essa vivência, esses relacionamentos, essa sagacidade de entender das particularidades do comportamento das pessoas? Como é que você se vê no hoje para essa próxima fase da carreira? Eu me vejo assim, eu tô no mercado, né? Tô buscando uma recolocação. E eu acho que eu tô com tempo para pensar o que mais, o que que eu quero. Eu tô num momento de transformação pessoal, de muita coisa acontecendo, essa fase dos 50 e alguns faz você refletir muito. E eu penso é, se eu tiver oportunidade ainda de voltar para o mundo corporativo, eu gostaria de implementar um departamento de auditoria, controles internos do zero. Uhum. Isso eu me motivo, participei de alguns processos e eu espero ainda ter essa oportunidade. E
Porque essa vivência toda essa bagagem, eu acredito que sim. E também trabalhar com talvez uma consultoria, conselho, ir para comitês de auditoria. Estou pensando nessa nova fase aí, esse terceiro ciclo da minha vida, talvez. Legal. Retribuir o que eu aprendi. Então, eu acho que a gente pensa que não conhece. Eu também sou consultora voluntária, Uhum. trabalhei com um projeto com as OSCs agora, né? Que chama OSC agora. E, e o pouco que você sabe, a diferença que faz. Então, a gente sabe, a gente conhece. É só acreditar que sabe, né? Sim. E ter oportunidade de transferir conhecimento. Então, acho que essa minha nova fase aí, ela vai estar indo mais para estruturar algo novo, um departamento, uma controladoria, controles internos, ou ir para uma parte mais voltada a conselhos. O SG está vindo, eu estou fazendo uma pós em SG, estou fazendo todos esses cursos para que eu possa fazer esse redimensionamento. Eu não digo mudar de área, Uhum. mas um redimensionamento, trazendo toda essa bagagem, entrando nesse mundo. Então, acho que eu me Legal. vejo assim. E é isso, né? É isso. Eu ainda tenho muito gás, eu vejo assim. O mercado nem sempre tem essa leitura, né? Eu acho injusto as pessoas 50 a mais, 60 a mais, ter tantas dificuldades e oportunidades, porque nós temos aí a expectativa de vida aí na média, né, 79, 80 anos, né? Sim. Então a gente precisa trabalhar. Então, e a Exato. gente está trabalhando. Agora, então, com esse período, estou buscando mais qualidade de vida, estou fazendo mais exercícios, estou voltando ao condicionamento físico, fazendo atividades e tal. Adoro dançar, voltei a fazer dança. Então, assim, me preparando e estar bem para esses 40 mais 40 anos aí que a gente vai ter ainda de vida, provavelmente. Legal. Não, de fato, eu converso muito com pessoas 50 a mais e são jovens, são muito jovens, 60 anos, 70. Eu conheço gente, eu tenho um amigo com 94 anos e tá trabalhando. Ai, que E me legal. lembra de assuntos ainda, o seu Alcino. E ele fala, Léo, você fez aquilo? Meu Deus do céu, eu esqueci. É, então, assim, Olha, o fato de você ter energia, disposição e vontade vai muito além da sua idade. Tem gente jovem sem vontade, gente mais madura com com muita muita vontade, vontade. e a gente tem de fato ainda alguns desafios do etarismo, Temos. mas eu acho que naturalmente não vai faltar oportunidade, porque, e aí sem crítica nenhuma, mas aos mais jovens, mas ainda existe muito trabalho a ser feito que os mais jovens não querem fazer. Tem o espaço deles, tá tudo certo, eles estão mostrando Uhum. que eles têm o espaço deles e estão criando novidades e facilidades e tudo mais, mas existe muito espaço ainda para que as pessoas com 50, 60, 70 estejam inseridas, né? Claro que a gente faz parte disso quando tem a oportunidade de indicar alguém ou de conectar alguém, também às vezes as pessoas ficam com aquela, ah, mas será que eu vou indicar uma pessoa com essa idade? E é uma bobeira. Então tem que conectar porque tem muita experiência, muito know-how e energia. É. Então tem que fazer acontecer. Antes da gente ir para o final, eu queria ouvir um pouquinho sobre sua visão, que você falou bastante, eu vi que brilha seus olhos quando você fala assim, o fato de você ser afrodescendente, ter vindo de uma origem simples, humilde Uhum. e se tornou uma grande executiva, né? Teve muito sucesso, tem muito sucesso, conheceu o mundo. Você até falou, ah, tive a oportunidade de trabalhar na Eaton e o presidente era afrodescendente também. Como é que você vê essa questão no ambiente de trabalho? A gente sabe que existe Uhum. uma desigualdade Uhum. em função da história, Sim. mas você vê
hoje mais pessoas, mais oportunidades, mais liberdade ou não? Como você vê isso sendo uma pessoa dessa origem, É. né? E como é que você vê? Me fala um pouquinho suas palavras sobre Bem, isso. eu vejo assim, bom, falando no geral de todas as diversidades, né? Nós avançamos, mas ainda tem um caminho muito longo ainda a percorrer. E aí, quando a gente começa a segregar, né? A questão, por exemplo, da mulher, em cargos de liderança, a gente ainda tem uma barreira, a gente tem, principalmente, vamos lá, se a mulher é negra, ela é mulher negra e ainda mais 50 a mais, né? Então, junta tudo e fica mais complexo. Eu vejo. E só uma pergunta. Uhum. Você acha que esses três fatores que você acabou de colocar, você acha que isso cria um fator negativo ou não? Para nós, a Ou isso tá pessoa aqui? se vê muito, eu vejo assim um poder até, né? É uma coisa Boa, é isso. empoderada. É isso. Você se sente empoderada, porque você tem tanta diversidade, né? Sim, Em uma pessoa só. lógico. Você se sente muito forte. Porém, o mercado não está tão acessível assim, entendeu? Hoje mesmo, de manhã, eu participei de um evento do IBF, foi a abertura da mentoria. E a Rachel Uhum. Maia, Maia, ela né? falou e o quanto ainda é difícil. Ainda é difícil as pessoas darem oportunidade, realmente fazer acontecer, de ter lideranças femininas. E aí, às vezes, as empresas fazem uma confusão e acham que tem. Ah, não, é porque agora a gente precisa colocar uma pessoa assim, assado, tal, com as diversidades todas na liderança. E aí dá uma conotação errada. Então, assim, é trazer oportunidades para as pessoas preparadas virem e competir também, e ter Uhum. oportunidades, né? Então, eu acho assim, com a sua pergunta, eu vejo que empodera, a gente se sente bem mais empoderado por ter tantas diversidades, porque já foi uma luta para tudo isso, né? Mas eu vejo ainda que a gente tem muito caminho a percorrer. As empresas não ainda, quando elas dão oportunidade, muitas vezes é porque são forçadas, ainda tá um caminho, ainda tá complicado. Uhum. E tem empresas e empresas, né? Eu acho que ainda no nível C-level, tem poucos, você não vê uma grande diversidade, né? Uhum. No geral, nas empresas. Como diretores, presidentes, Diretores, conselheiros de presidente, administração. vice. Não, conselheiro, então, o Uhum. percentual de mulheres como conselheiras é É baixo, né? muito baixo ainda. E a mulher, ela estuda mais, ela tá mais, assim, ela tem bagagem. Muitas vezes, isso a gente discute também nos nossos grupos, né, de mulheres. E também é a nossa culpa. Muitas vezes a mulher, ela se subestima, ela tem vergonha, ela acha que se ela se expor, ai, vão falar mal, vão dizer que ela quer ser para homem, que ela quer ser, enfim. E ela não se valoriza também. Uhum. E o que ficou muito, a fala da Rachel hoje, ficou marcante para mim nós precisamos trazer outra mulher, pegar na mão, trazer e vamos ajudar uma outra. Uhum. Porque muitas vezes tem competições, né? E aí eu acho que as oportunidades também você tem que ir atrás, você tem que falar, você tem que buscar, Tem que se expor. se expor E tem que mostrar e também, mostrar. igual isso que você acabou de falar, olha, e eu sinto que a gente fica mais empoderado. Você tem que ter coragem de colocar isso pra fora, É, de se mostrar, de se candidatar para uma se posição de candidatar, conselho, de sem dúvida. presidente, de E diretor, tentando. e tentando, E porque é batendo quando na porta que alguém vai abrir, E né? quando uma pessoa conseguir, e vem dessas diversidades, eu não vou falar só de mulheres, mas todas, né? Trazer o outro, Sim.
Dá a entendeu? mão. Dá a mão. A gente precisa se unir mais para que as coisas realmente mude e se transformem. Legal. Lindo isso. Linda a sua história. Muito bacana. De muita batalha, mas conquista. E fica muito claro que a gente sempre fala aqui, Patrícia, que a educação de fato transforma Transforma. e abre portas, coloca você num outro patamar. Então, que legal que você homenageou o podcast ao seu pai, né? A quem, com muita coragem, deve ter saído do ambiente seguro dele Uhum, e migrou para São Paulo. De fato, São Paulo é o que é graças aos nordestinos que vieram, construíram e fizeram o que tiveram que fazer para que essa cidade se tornasse o que é. uhum, Então, parabéns pela sua história, pela história dos seus pais, né, da sua família. E parabéns por você ser de fato uma buscadora de conhecimento, uhum. querer estudar sempre, né? Você agora fazendo uma pós-graduação, então muitas pessoas às vezes falam: ah, eu já tenho uma história, eu não vou estudar mais, não preciso estudar mais. E gente jovem, né? Gente muito jovem. E não é assim. O conhecimento, as Nunca é conexões, demais. a mentoria é pro resto da vida. Você É, sempre vai ter algo a aprender. Então, sim, quando você tem essa pegada de humildade, te coloca em vantagem porque você sabe que você não tá num pedestal, né? Você tá sempre em condições de aprender algo mais e contribuir. Então, isso é muito bacana. Parabéns. obrigada. Para a gente encerrar, Uhum. o que que você diria para os jovens de origens semelhantes à sua? Coragem, determinação, resiliência. Sempre caiu, levantou. No outro dia você está pronto para tentar novamente. E estudar. E buscar conhecimento sempre. Não baixar a cabeça. Sempre a luta. E pensar positivo. Eu acho que eu sempre procurei estar positiva. Eu acho que isso fez a diferença. Não se melindrar, tentar buscar forças no que você acredita e ir em frente sempre. Boa. Obrigado. É com essa visão de seguir em frente sempre que a gente segue pro fim do nosso bate-papo. E eu tenho certeza que assim como eu me inspirei, muitas pessoas que nos assistem, que vão nos assistir, vão também se inspirar com esse conteúdo, vão ter a oportunidade de aprender. E para você, jovem, independente da tua origem, se você é uma pessoa que quer crescer, quer se tornar alguém diferente, alguém que conquista, alguém que quebra barreiras, alguém que vai além daquilo que você às vezes tem como referência, vá atrás do estudo. Vai atrás de uma escola, de uma universidade, vai atrás de pessoas, vai pedir ajuda, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir romper o status quo. É assim que a gente vai conseguir chegar no próximo patamar, no próximo degrau. E é isso que a Patrícia veio trazer aqui pra gente. Nunca desistir. Quem ganha não é quem bate mais, é quem, apesar de levar muitos tombos, né, consegue levantar e continuar a sua história. Então, fica como inspiração o bate-papo que nós tivemos aqui com a Patrícia. Se você entende que esse bate-papo vai ser útil para alguém do teu relacionamento, pega o link, envia para o WhatsApp, recomende que as pessoas assistam, tá bom? E vai lá no LinkedIn, que é a principal rede social profissional do país, e acessa a Patrícia Guiar, adiciona ela, mande uma mensagem lá também para ela, seja de apoio, seja de inspiração, seja de conexão. Se você é um executivo, um empresário que nos assiste e está precisando de um profissional com essa expertise também, vai lá atrás da Patrícia, conversa com ela, certamente ela vai conseguir te ajudar bastante. Patrícia, muito obrigado. Fica com Deus, que você continue aí inspirando, impactando as vidas de quem cruza com a sua vida e que seu propósito seja cada vez mais entregar essa bondade, esse conhecimento que você tem adquirido durante toda a trajetória. Tenho certeza que seu pai
tem orgulho, tá lá no céu aí, tem orgulho de você, assim como sua mãe e sua família toda. Meus parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Adorei essa oportunidade, essa experiência nova. É isso aí. Obrigada. Um beijo, pessoal. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.